Oi gente, meu nome é Juliane, eu sou criadora do blog As Cartas Mágicas, um espaço que eu criei para a gente estudar e conversar um pouquinho mais sobre os oráculos tarô e baralho cigano, que é o Lenormand. E aí agora eu resolvi criar uma série de vídeos para a gente estudar o baralho cigano, né? E os meus estudos são baseados na cartomancia que a Hannah George, que é uma cartomante libanesa, utiliza e propaga. Tá? Eu pensei nessa série de vídeos, né, como geralmente a gente começa a estudar na sequência normal, carta 1, carta 2, carta 3, arcano 1, arcano 2, arcano 3 e aí por diante, e aí a gente acaba dando mais atenção a essas cartas, né, e no finalzinho, como a gente às vezes já está fazendo tiragem, a gente geralmente se empenha menos no estudo dessas cartas. Então eu pensei da gente fazer o contrário, da gente começar pelo final no estudo do baralho cigano, que é o Lenormand. Então o objeto, a carta objeto de estudo nosso hoje vai ser a carta da cruz, que é a carta de número 36. Quando a gente pensa na carta da cruz, geralmente a gente pensa logo numa questão ligada à espiritualidade, né? E também o que a gente não pode deixar de pensar é que a cruz ela representa também aquele fardo, né? Um momento às vezes de sofrimento, um momento de sobrecarga, né? Onde a gente pode estar passando por dificuldades ou venha precisar fazer escolhas difíceis, que a gente se sinta numa encruzilhada, que também tem o formato de cruz, né? Então, a carta da cruz, quando ela não está ligada à espiritualidade, a gente tem que se lembrar justamente dessa situação. Lembra de Cristo carregando aquela cruz lá na Via Crucis, né? Do quão pesaroso, do quão difícil, de quanta dor estava envolvida naquele processo. Então, quando a gente faz uma tiragem, por exemplo, a gente precisa observar, primeiro, a pergunta: será que cabe de cara eu olhar quando eu vejo a cruz a questão apenas da espiritualidade? Ou não? Né? Ela é uma carta que ela geralmente dá um tom daquela leitura. Ela indica, geralmente, que aquela situação que o consulente está vivendo é uma situação difícil, né? Uma situação onde envolve sofrimento. Então, a gente precisa observar se esse insight que a gente tem da espiritualidade é aplicável naquele contexto. É importante a gente fazer esse estudo da pergunta primeiro, né? Não que a espiritualidade não esteja envolvida naquela questão, ela pode estar, mas existem outras nuances que essa carta da cruz pode indicar numa tiragem de amor, numa tiragem sobre dinheiro, por exemplo. Então, quando a gente está falando de amor, a gente fala, né, quando sai uma cruz, a gente observa geralmente que existe uma situação de infelicidade. Que uma daquelas partes, às vezes, está carregando aquele fardo, está sofrendo, às vezes está levando aquele relacionamento nas costas, às vezes é um relacionamento onde a pessoa está fazendo de tudo para dar certo, enquanto o outro não. Então, é uma situação, às vezes, né, de pesar mesmo, a pessoa está carregando aquela cruz pesada, né? Quando a gente fala de dinheiro, é a mesma coisa. É aquele mês, por exemplo, que tá difícil da gente fazer aquele dinheiro chegar até o final do mês. Então, uma situação difícil, né? Uma situação que às vezes estão ocorrendo perdas, então às vezes a gente liga um alerta, né? Numa situação às vezes envolvendo dinheiro. E como conselho, quando você faz uma tiragem de conselho e sai uma carta da cruz, o que a gente pode tirar de conselho, né? Falar, né? Dividir esse fardo com alguém, né? Não tentar resolver todos os problemas sozinho. Às vezes metade dos nossos problemas se vão quando a gente consegue dividir ele com alguém, né? Então a gente não ficar vivendo aquele luto, vivendo aquele sentimento de peso que a gente às vezes, né, a gente vai carregando e a gente acaba contaminando todo o restante com esse peso, porque a gente vive aquilo dia após dia e não divide aquilo com ninguém. E uma coisa que é interessante a gente observar também, a gente fazer um exercício de autocrítica, tanto pra gente ou quanto pro consulente quando a gente faz esse tipo de tiragem, quando é um conselho, pra pessoa prestar atenção, porque às vezes ela tem tendência a exagerar, a fazer o papel de vítima, e é normal. A gente costuma achar que os nossos problemas são maiores do que os problemas dos outros, são mais importantes, né? Então, da gente fazer esse exercício de autocrítica e perceber realmente se o problema é tão grande, né, pra gente às vezes viver
dia após dia aquela situação pesarosa. É importante a gente frisar essas palavras, porque são as palavras que a gente realmente precisa lembrar quando a gente vê a cruz numa tiragem. Quando a gente pensa em espiritualidade, aí sim, a gente pensa geralmente quando ela vem perto, né, vem próxima a carta da árvore ou a carta da chave, a questões ligadas aos nossos guias, nossos mentores, né, uma conexão com o divino. Agora, quando ela sai independente dessas associações, a gente pode pensar nessa questão espiritual, mas ligada a dogmas espirituais muito fortes. Então, às vezes, a pessoa tem aquela doutrinação religiosa, ela tem aquela opinião que ela não muda por questões religiosas, e isso às vezes acaba trazendo prejuízo nos relacionamentos dela. Dificuldade de ouvir os outros, dificuldade de soltar um pouco, né? De não ser tão rígido, né? A pessoa às vezes precisa ter uma certa flexibilidade e ela não tem. Ela está presa sobre aqueles dogmas religiosos muito fortes, né? Ou então, quando a gente percebe ela próximo às cartas, como eu falei, da chave e da árvore, né? Que estão ligados mais a essa conexão espiritual, às vezes está pedindo que você realmente exerça, né? Procure, busque essa conexão por meio de meditações, orações, enfim. Então aí cada um vai encontrar a sua forma de se conectar. É importante a gente observar em que posição a cruz aparece, né? Em que distância ela aparece do significador, que é a carta do homem ou da mulher, dependendo do consulente, né? Dependendo de quem você está investigando, né? A carta da cruz, como a gente viu, ela geralmente indica esses maus presságios, né? Esses momentos difíceis de sofrimento. Então é importante a gente observar a distância que eles vão aparecer da carta do homem ou da mulher. Quando próximo à carta do homem ou da mulher, ela indica geralmente que aquele sofrimento, aquela situação, ela é passageira, tá? Vai ser um momento difícil, mas ela vai conseguir resolver, a pessoa vai conseguir resolver de maneira rápida, não é uma coisa que vai durar muito tempo. Agora, quanto mais distante, mais difícil vai ser essa situação, tá? Quanto mais cartas também negativas tiver ao redor dessa carta da cruz, mais difícil vai ser essa situação, né? Então vão trazer mais negatividade a essa situação. Ao passo de que, se ela estiver distante, mas ela estiver rodeada de cartas muito positivas, aí sim essa situação também não vai demandar tanta atenção, né? Uma situação difícil, mas que tende a passar rápido também. É importante a gente observar também quem está próximo dessa carta da cruz. Uma carta da cruz próxima, a carta, por exemplo, do coração, da carta da lua, indicam geralmente problemas também emocionais, problemas de cunho emocional. A pessoa tá com aquela emoção aflorada, tá sentindo essa dificuldade, esse pesar. Às vezes o problema é em outra área, mas está refletindo numa situação emocional. Então também é interessante a gente notar esse tipo de conexão que as cartas têm numa mesa real, né? E observar em que casa a carta da cruz caiu, né? Se a carta da cruz ela caiu, por exemplo, na casa do anel, que é a casa 25, geralmente essa pessoa vai passar por dificuldades no seu relacionamento, né? Então a carta da cruz traz negatividade para esse relacionamento. Um momento de sofrimento, um momento que as coisas não vão estar funcionando muito bem aquele relacionamento. Se ela cai, por exemplo, na casa da carta, ela também vai indicar que essa situação de sofrimento, de pesar, vai ser dividida com a família. Existe algum problema, às vezes, interno que vocês precisam resolver. Então, isso é bem por alto o que a gente pode observar das associações da carta da cruz numa mesa real. E aí mais pra frente a gente pode vir a falar novamente sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Dividam comigo, comentem. Se vocês têm alguma coisa a acrescentar, se vocês seguem uma outra escola e vocês têm às vezes um significado novo, diferente para acrescentar,
não deixem de se manifestar. No link do vídeo, na descrição do vídeo, tem o link também pro blog As Cartas Mágicas. Não deixem de acompanhar, não deixem de seguir, volta e meia tem novidade por lá. Curtam e também não deixem de ativar as notificações para vocês receberem sempre o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!